Oi, alunos! Como vocês estão neste dia? Eu sou a professora Maíra, professora de língua portuguesa aqui no canal Juazeiro, Cidade Educadora Aula em Rede. Venha comigo que hoje nós temos um assunto bem legal para estudar. Então, como competências, vocês irão aplicar os conhecimentos gramaticais contextualizados a diferentes situações de produção de leitura de textos orais e escritos, considerando aspectos semânticos, sintáticos, morfológicos e fonéticos. E como habilidades, vocês irão, ao final da aula, relacionar cada um dos pronomes pessoais às pessoas do discurso a que se referem. Também irão reconhecer o tratamento dado ao interlocutor a partir dos pronomes pessoais utilizados em um texto. Então, nosso assunto de hoje, pronomes pessoais. Vamos lá? Nós vamos trabalhar em cima do livro A Cor da Ternura, de Geni Guimarães. Então, pronomes pessoais do caso reto é o assunto de hoje. Primeiras Lembranças é um dos capítulos do livro que diz o seguinte: minha mãe sentava-se numa cadeira, tirava o avental e eu ia. Colocava-me entre suas pernas, enfiava as mãos no decote do seu vestido, arrancava dele os seios e mamava em pé. Ela aproveitava o tempo catando piolhos na minha cabeça ou trançando-me os cabelos. Vamos construir o sentido aqui? Bom, aqui está o trecho que eu li para vocês e agora eu quero provocá-los com as seguintes questões. Opa! Quem sentava numa cadeira, segundo o texto? Quem tirava o avental, segundo o texto? Quem colocava-me entre suas pernas? Quem aproveitava o tempo catando piolhos? Antes disso, eu quero perguntar a vocês. O foco narrativo, quem é o narrador aqui nesse caso? O foco narrativo, o narrador, ele está participando da história ou ele está de fora apenas observando? Conseguiram identificar quem é o narrador? Então, nós temos uma narradora que é Geni Guimarães. Um texto autobiográfico, e ela começa a contar suas experiências, suas vivências ao longo da sua trajetória de vida. Então, ela faz as seguintes, digamos, relatos, Ela começa a narrar algumas situações vividas por ela. E aí eu perguntei para vocês essas quatro, Quem sentava numa cadeira, quem tirava o avental, quem colocava-me entre suas pernas e quem aproveitava o tempo catando piolhos. Quem era? Segundo Geni, minha mãe. E aqui, releia um trecho de A Cor da Ternura e observe a expressão destacada. Qual é a expressão que está destacada aí, gente, nesse trecho? Fiz um recorte daquela passagem. Minha mãe sentava-se numa cadeira, tirava o avental e eu ia. Nós temos aí minha mãe destacado. E o questionamento diz: que palavra poderia substituir a expressão minha mãe? Pensa rápido. Que palavra pode substituir? Ela. B. Reescreva o trecho fazendo as modificações necessárias a fim de evitar repetições. Então, se eu substituir minha mãe por ela, como é que fica o texto então? O trecho: ela sentava-se numa cadeira, tirava o avental e eu ia. E letra C. O termo encontrado em sua resposta diz respeito a objetos ou pessoas? Hein, gente? Pessoas. Muito bem. Então, nós estamos aqui, falando sobre pronomes. E o que são pronomes? São palavras que servem para se referir a pessoas, objetos, animais e seres em geral. Nós temos vários tipos de pronomes, mas o que é que eu quero trabalhar hoje com vocês? Apenas os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles que se referem especificamente a seres, indicando as três pessoas do discurso. Discurso o quê? Fala. Significação, fala. Quem são as pessoas do discurso? O que são pessoas do discurso? Pessoas do discurso é aquela que faz parte do processo de comunicação ou é um objeto referido nesse processo. Esses pronomes que empregamos representando as três pessoas do discurso chamam-se pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, exemplo aqui que a gente trabalhou, ela aproveitava o tempo catando piolhos da minha cabeça ou trançando-me os cabelos, lá do livro A Cor da Ternura. Então, percebam aqui, quando se fala em pessoas de discurso, quem é a primeira pessoa? Quem fala. Quem está falando lá? Geni, Segunda pessoa, com quem se fala. Ela está falando com quem? Está falando comigo, está falando com você. Então, nós somos os leitores, nós somos os receptores e somos os interlocutores nesse momento.
Mas ela também poderia estar falando com alguém lá do texto. Terceira pessoa, de que ou de quem se fala? Está falando de quem? Da mãe, de sua mãe. Muito bem, então vamos aqui. Os pronomes pessoais são subdivididos em retos e oblíquos. Mas nessa aula nós só vamos falar sobre os retos, ok? Então quem são? Pessoas do discurso que eu já falei, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então quem são os pronomes retos? Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa, tu. E atenção para isso, gente, um asterisco aqui. O tu e o vós têm caído em desuso. Então, o que as pessoas estão falando mais? Trocando, substituindo tu por você, substituindo vós por vocês, ok? Então, vamos lá. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, que eu já falei para vocês aqui, é o vós e vocês. E terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, os pronomes retos são os pronomes que substituem os nomes, seres que, em uma frase, olha, executam alguma ação, tá bom? Executam alguma ação. Vamos lá, de novo aqui. Minha mãe sentava-se numa cadeira, tirava o avental. Percebam, olha a quantidade de pronomes que nós temos aqui. Todos são pronomes pessoais, mas eu só quero nesse momento me atentar aos pronomes pessoais do caso reto. Nesse texto, há uma situação de comunicação que envolve três pessoas do discurso, ou seja, três pessoas gramaticais. É o emissor, a pessoa que fala, que é a primeira pessoa, olha o eu lá, eu ia. Receptor ou interlocutor, que é a pessoa com quem se fala, que é a segunda pessoa, você, o leitor ou alguém que está lá no diálogo, no texto. E o assunto, a pessoa ou a coisa da qual se fala, a gente chama de terceira pessoa, que no caso o ela aproveitava o tempo nesses exemplos que eu trouxe para vocês, tudo bem? Então, colocando aqui mais algumas passagens que nós temos, algumas frases do texto, nós temos eu era negra, o eu. Entendam que o eu é a primeira pessoa do quê? Do singular. Ele faz a água virar chuva, nós temos aqui o ele, terceira pessoa do singular. Você acha que céu de gente é maior ou menor que o céu dos bichos? Nós temos você, segunda pessoa do singular. Vós que sois mãe como eu. Nós temos o vós que representa a segunda pessoa do plural. E aprendi a falar com eles. Representa terceira pessoa do plural. Tudo bem? Então agora eu gostaria que vocês fizessem esse desafio com calma, tá? Se não entendeu, volta os slides, volta o vídeo também, né? Dá uma olhadinha nos slides na plataforma e dá uma pausa no vídeo e retorna para poder entender. Mais um trechinho do livro A Cor da Ternura, vocês vão ler. Prestem atenção que nós temos algumas palavras destacadas de vermelho e vocês vão responder A e B. Letra A. A quem se refere os dois pronomes elas que estão aqui no texto, tá bom? Destacadas. E B, os termos em destaque dizem respeito a objetos ou pessoas. Vocês vão marcar um X. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido. Obrigado pela participação de vocês aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora, Aula em Rede. Curta, compartilhe, fique com a gente. Beijão!